Michele quase foi presa pela PF durante a operação contra o Bolsonaro. De acordo com os relatos, a ex-primeira-dama questionou procedimentos, logicamente, e se exaltou diante dos policiais, elevando o clima de tensão no local. Apesar do impasse, a prisão não foi efetivada e Michele permaneceu no imóvel com o marido. Durante o mandado de tornozeleira do Bolsonaro, a Polícia Federal tinha em mãos um mandado de busca e apreensão que, na prática, poderia sim levar à prisão da Michele, ali mesmo, na hora. Pensa no nível da covardia, não bastava prender o ex-presidente, poderiam criar um espetáculo de humilhação, levando a esposa junto, desmoralizar a família inteira na frente das câmeras. E por que não prenderam? Segundo a reportagem, os próprios agentes da PF no local tiveram um pingo de bom senso, mas advertiram que ela poderia ser presa por desacato. Eles perceberam que prenderam a ex-primeira-dama, uma figura popular e sem envolvimento direto nos crimes do golpe, seria um passo grande demais até mesmo para a ditadura da toga. Seria um all-in autoritário, uma tentativa de decapitar não só a liderança da oposição, mas também o seu símbolo familiar. A prisão de Michele seria a cereja do bolo da ditadura. Eles não conseguiram dessa vez, mas a simples intenção já mostra o tamanho do monstro que a gente está enfrentando. Uma fritada em grupo patrocinada pelo nosso querido ministro Alexandre de Moraes. Parece que o Xandão se cansou de ser o único a levar pedrada e resolveu socializar o prejuízo. A situação é a seguinte: Moraes, com aquela caneta nervosa que a gente já conhece, mandou prender Bolsonaro em casa. Ok. Só que ele não contava com a astúcia dos seus coleguinhas da primeira turma. Os outros ministros, que não são bobos nem nada, olharam para a decisão e pensaram: opa, essa batata quente aqui eu não quero segurar não. O medo tem nome e sobrenome, chama-se Lei Magnitsky. Traduzindo, se eles votarem pela prisão do Bolsonaro, corre o risco de terem seus vistos para a Disney cancelados e os bens congelados lá fora. E aí, meu amigo, a coisa fica séria. Então, o que a gente tem é um verdadeiro bate-cabeça nos bastidores, nos corredores lá do Supremo. De um lado, o Moraes, aparentemente de saco cheio, querendo que todo mundo entre na dança junto com ele. Ele basicamente diz: ou a gente afunda o Bolsonaro e se ferra junto, ou vocês pulam do barco e o processo morre. É quase um pacto de sangue, eu diria um pacto de toga. Do outro lado, os ministros da primeira turma estão fazendo tudo para que o próprio Xandão volte atrás na decisão. Rolam apelos, conversas nos corredores, tudo na tentativa de não precisarem se comprometer. A desculpa oficial é que Moraes exagerou na dose. Mas a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo. Ninguém quer ficar com o nome sujo na praça internacional. Até o Flávio Dino, que parecia estar fechado com Moraes, já está reclamando que ninguém quer assumir a responsabilidade. Dona Dirce, uma senhora de 77 anos, doente, condenada por Alexandre de Moraes no processo do 8 de janeiro, está sendo forçada a dormir no chão frio da cela no presídio da Colmeia. Vamos repetir para ver se a gente entende a dimensão dessa desumanidade. Uma idosa de 77 anos com saúde debilitada dormindo no chão. Enquanto isso, o traficante tem saidinha, corrupto tem prisão domiciliar de luxo e assassino tem visita íntima. É a justiça do STF, essa é a democracia que eles dizem defender. A família denuncia o tratamento desumano e não tem outra palavra para descrever isso não. É a covardia em sua forma mais brutal. É o Estado mostrando toda a sua força contra o elo mais fraco, contra uma senhora que poderia ser a mãe, a avó de qualquer um de nós. A gente aqui no Brasil, com S, que é onde nós estamos vivendo, que vê a criminalidade de verdade comendo solta todo dia, que vê bandido sendo tratado com luva de pelica, assiste a uma barbaridade dessa e fica com o sangue fervendo. Isso não tem nada a ver com a justiça pelo 8 de janeiro. Isso é vingança, é tortura psicológica e física de quem eles consideram o inimigo. E para eles, o inimigo somos todos nós. A COP30, a Conferência do Clima que vai acontecer em Belém, com aluguel de quarto e sala por 1,3 milhão por 11 dias. O governo vendeu a ideia de que seria um evento para mostrar um novo Brasil, sustentável e moderno. Mas o que a gente está vendo é o velho Brasil de sempre, o Brasil do jeitinho, da malandragem, da exploração. A notícia da Gazeta do Povo é de cair o queixo. Com a cidade sem a menor estrutura para receber o evento, o que aconteceu? A especulação imobiliária explodiu. Tem gente pedindo 1.300.000 reais para alugar um imóvel por 11 dias durante a conferência. É a lei da selva, a ganância sem limites, incentivada pela incompetência de um governo que escolheu uma sede que não tinha a menor condição de sediar um evento desse porte. Qual foi a solução genial que o governo achou para cobrir o rombo de leitos?
alugar navios de luxo ao custo de mais de 260 milhões de reais. Ou seja, em vez de investir em infraestrutura para a cidade, em melhorias para ficarem para a população, eles preferem torrar uma fortuna em aluguel de navios. É o retrato do planejamento porco, do improviso, da gastança com o nosso dinheiro que só o PT consegue entregar. A cena patética da vez foi protagonizada pela ministra Simone Steph. Ela foi a público exaltar a parceria estratégica com a China, aquela maravilhosa, o futuro do Brasil e papapá, papapá. Só que aí, meu amigo, a gente esbarra num pequeno detalhe chamado realidade. Os números não mentem. Os números mostram que os Estados Unidos são responsáveis por 34% de todo o investimento direto no nosso país. Um terço do dinheiro que gera emprego, movimenta a nossa economia, vem de lá. E a China? A China não está nem entre os 10 maiores. É uma burrice que chega a ser inacreditável, mas não é. O governo passa o dia atacando os Estados Unidos, se alinhando com ditaduras, com o que há de pior no cenário mundial. E ao mesmo tempo depende do dinheiro americano para fechar as contas básicas. E essa ginástica mental acontece no pior momento possível. O país está em crise diplomática com os Estados Unidos sofrendo as piores sanções, com a economia na corda bamba. E qual a solução do governo? Em vez de tentar consertar a relação com o nosso maior parceiro econômico, eles dobram a aposta na direção errada, babando o ovo de ditadura. Fica claro que o governo Lula não governa com a calculadora na mão. Governa com o manual do Foro de São Paulo na mão.